Iniciando mais um dia de trabalho na nossa casa, mais um domingo, né? Sejam todos bem-vindos, nossos amigos que vieram de forma presencial, nossos amigos que nos acompanham também de forma remota, de forma online, seja através do Facebook do seu Aurélio, seja através da Rádio Comunitária Vida Nova. E lembrando também que as nossas exposições, todas elas ficam salvas depois e são colocadas no YouTube. Então é só colocar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho, que vão ter todas as exposições lá, ou quase todas, né, as exposições lá salvas. Os nossos trabalhos são de domingos, às 9 horas da manhã, de forma presencial, sempre estudando o Livro dos Espíritos, e depois com passes, e às segundas-feiras, às 10 para as 8, através também de palestras sobre a doutrina espírita, daí com temas livres, e depois também com os passes presenciais. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes e depois o bazar permanente. E também de forma remota, né, de forma daí online, às quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Quem tiver interesse é só deixar um telefone com um número de WhatsApp que a gente encaminha nos dias dos trabalhos, alguns minutos antes, o link para poder acessar a sala. Hoje a gente vai falar então, vamos dar uma continuidade, lá no capítulo 8 do livro 3, sobre dupla vista, parte 2, as questões de 451 a 454. Mas antes da gente iniciar, como de costume, eu gostaria de convidar a todos que nesse momento a gente possa buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por essa casa que nos acolhe, pela espiritualidade que com certeza há tanto preparou esse ambiente, para que quando aqui a gente chegasse, pudéssemos ser bem recebidos, envolvidos nesses fluidos que advêm do alto, nessa energia boa, e que essas intuições, né, possam se fazer presente, para que a gente possa compreender melhor a lição dessa manhã. Mestre Jesus, crentes na vossa presença e no vosso amor, pedimos a permissão para iniciarmos mais um dia de trabalho. Sê conosco, e que assim seja. Como a gente falou alguns domingos atrás, né, sobre dupla vista parte 1, para finalizar o capítulo 8 do livro 3 do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai então finalizar essa parte falando sobre dupla vista. E a primeira pergunta dessa manhã que Kardec faz é: por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Ou seja, por que algumas famílias parece que a dupla vista, né, que é aquela visão do espírito, a vista do espírito, por assim dizer, e não a vista do corpo, parece que ela passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, né? E a resposta é: por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro, né? Como tudo na nossa vida, a gente acaba atraindo, ou a gente vai em busca de tudo aquilo que nos é familiar, daquilo que a gente se compraz, né? Seja para o lado do bem, né? Então eu sempre estou buscando encontrar pessoas que pensam igual a eu. E essas pessoas também que pensam igual a mim, também acabam se juntando a mim. Seja para fazer bondade, seja para fazer as maldades, né? E quando a gente vai reencarnar, quando a gente tem esse nosso planejamento reencarnatório, isso também acontece no mundo espiritual. Então a gente acaba reencarnando em locais onde a gente tem espíritos simpáticos, né, na grande maioria dos casos, em alguns outros casos, ou para levar aprendizado, ou também como prova de expiação. Então, essa questão de passagem hereditária de segunda vista, muitas das vezes são por essa semelhança de organização, são por essa semelhança de espíritos simpáticos, né? E daí eles acabam tendo um objetivo muito parecido, por isso que eles têm essa permissibilidade da segunda vista. Em algumas famílias, então parece que a segunda vista é hereditária e de certa forma o é, porque o corpo herda do corpo, né? A gente falou lá atrás também. Para a mediunidade aflorar dentro de um corpo, é preciso que o espírito esteja preparado para aquele trabalho, mas o corpo também tenha um funcionamento que permita fazer esse trabalho de mediunidade, né? Então, tendo a mediunidade bases físicas, algum traço do complexo fisiológico aparece um pouco na visão espiritual. No entanto, não fica somente na herança física, porque é o espírito que vê, né? Então, só lembrando
que é sempre o espírito que é o autor de qualquer trabalho, de qualquer ação, de qualquer pensamento, né? O corpo é simplesmente um instrumento. Alguns espíritos que reencarnam em família têm compromissos em conjunto e já vêm do plano espiritual com tarefas definidas e já têm os dons aflorados para os mesmos objetivos, né? Não quer dizer que eu assumi aquele compromisso, eu assumi aquele trabalho para vir determinada missão ou determinada prova que eu tenha que executar aquele trabalho, porque senão eu não tenho o livre-arbítrio, né? Então tudo aquilo que eu planejo, eu como autor do meu planejamento, como autor das minhas execuções, tenho a liberdade para poder executá-las ou não. Então não quer dizer que se eu vim numa família para realizar esse trabalho, que eu vou sair daqui vitorioso. Vai depender sempre do meu trabalho, sempre daquilo que eu busco, sempre daquilo que eu ajo, sempre da forma como eu acabo desenvolvendo todo um planejamento e depois a execução reencarnatória, né? Mas pode acontecer o contrário, existir em uma família numerosa, um somente que tenha dons mediúnicos desenvolvidos, e os outros nada, até ignorando essa faculdade. Ninguém recebe de graça os valores da alma, né? Não quer dizer também que aquela família que tenha, né, vamos dizer assim, vários médiuns, que todos vão o ser, assim como aquela que não tem nenhum, que nenhum possa desenvolver. O planejamento ele é sempre individual, né? Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua execução. Não quer dizer porque a gente está vivendo em sociedade e acaba evoluindo junto que o trabalho não seja também individual, né? Eu acabo ajudando o próximo me ajuda no meu planejamento, mas a evolução ela é sempre individual, ela é sempre de cada um. E observemos também o nível intelectual dos participantes de uma família. Nem sempre se equivalem, dependendo muito mais das qualidades do espírito do que mesmo do corpo e da posição social que desfrutam os espíritos encarnados naquele grupo, né? Quantas e quantas famílias a gente vê que vem agindo de determinada forma e de repente vem um ali e quebra aquele paradigma, quebra aquela forma, né? Seja, sempre lembrando, para o bem, seja também não tão para o bem, né? Às vezes famílias ótimas, né, com pessoas inteligentes, com pessoas boas, acaba nascendo ali um espírito um pouco mais perverso, um pouco mais atrasado, né? Provavelmente como missão, ou às vezes como prova para ele, ou como aprendizado para que aquela família possa poder melhorar aquele espírito, e o contrário também, né? Às vezes várias famílias não tão boas e acaba ali nascendo espíritos bons, espíritos simpáticos, como forma também de poder tentar melhorar aquele seio familiar. Então aqui em resumo, notamos muitas famílias em que somente um dos membros possui mediunidade de exercício, sendo que os outros, por vezes, trabalham para essa aquisição e nada conseguem. Já em outras, aparece espontaneamente essa faculdade. Nós já trazemos do mundo espiritual as nossas tarefas definidas. Em poucos casos, elas são mudadas, conforme as necessidades e o merecimento de cada um, né? Eu planejei e vim aqui hoje fazer a exposição. Eu sou obrigado a vir, né? Como eu assumi esse compromisso, né? Então eu tenho um compromisso de vir, mas eu ainda tenho meu livre-arbítrio, né? Eu planejo amanhã realizar um trabalho, eu posso executá-lo ou não. Eu planejo uma reencarnação, eu posso executá-la ou não, né? Lógico, sempre lembrando que para toda ação depois existe uma reação, né? Causa e efeito. Aí na próxima pergunta que Kardec faz, ele pergunta assim para os espíritos: é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. E depois Kardec complementa a resposta, né? Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam tão raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá um meio de conjurá-la. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato.
né? Acho que todo mundo já teve relatos de pessoas, principalmente em idade mais avançada, né, quando já está ali com alguma doença, ou o corpo já está cansado, o corpo já está ali, vamos dizer assim, se desligando, o espírito já começa a conseguir enxergar, às vezes parentes próximos, né, às vezes pessoas que já partiram, já consegue essa comunicação de uma maneira mais fácil, né, porque o espírito ele já está se desligando da matéria, né? É sempre que isso acontece? Não, né, varia de caso a caso. Aqui ele fala aqui também, às vezes, em casos de doenças, né, onde o corpo também já está sofrendo bastante, o espírito, às vezes, já consegue ir também se desligando e já ir se ligando no mundo espiritual. Algumas proximidades de perigo, né? Quantas e quantas vezes, ou quantos e quantos relatos a gente escuta de pessoas que, às vezes, por exemplo, saem dirigindo e vem uma voz e fala, ó, vai devagar porque ali tem algum problema, ali deu algum acidente, né? É uma segunda vista, é uma mediunidade, é uma intuição, né? Então, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver e é do nosso merecimento, essa ajuda do alto com certeza vem, né? Então, certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista, como a enfermidade e as emoções que venham a afetar a alma. No entanto, desenvolvem não somente a segunda vista, mas desenvolvem também todas as faculdades mais afloradas, destacando-se aquela que se encontra mais fácil de se evidenciar, né? Então eu acabo desenvolvendo aquilo que for melhor para o meu desenvolvimento, aquilo que for melhor para a minha ação, aquilo que for melhor para o meu planejamento, aquilo que for melhor para a minha execução, né? Quando o encarnado se encontra à beira da morte, por assim dizer, certamente que esse espírito passa a ver alguma coisa do mundo espiritual, porque afrouxam-se os laços do espírito pelas circunstâncias por que ele passa, né? Como a gente falou no comecinho, então assim, quando ele já está ali para voltar para o mundo espiritual, ele já começa a se desligar do mundo material. A gente percebe essa mesma situação também no nascimento. Quando o espírito vem de lá para cá e até alguma idade, ele ainda está muito mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo material. Ainda é muito forte nele as ações do espírito no mundo espiritual e não tão forte no mundo material. E daí ele vai desenvolvendo isso, ele vai desenvolvendo até que ele chega na fase adolescente, adulta, e já começa daí a ter essa consciência. E no contrário, então, também, né? Quando ele está para voltar, também ele começa já a ter essa relação com o mundo espiritual. É todo mundo que acontece isso? Não, né? Depende muito da evolução do espírito, depende muito daquilo que ele acredita, da sua crença, daquilo que ele desenvolveu, daquilo que ele estudou, né? Então, como sempre repetimos, tudo isso que falamos do desenvolvimento por grande comoção não se pode generalizar, porque em muitos casos os seres passam por tudo isso que mencionamos e nada aflora no campo das suas observações. Depende muito da escala em que o espírito se encontra, ante as suas qualidades espirituais, né? Então não adianta nada. Se eu não acredito, eu acabo não conseguindo enxergar, né? Ou se eu enxergo, eu não aceito. Às vezes acho que eu estou delirando, passando por alguns momentos de transtorno, quando na verdade não. Quando na verdade, sempre lembrando, né? Existem casos e casos, quando na verdade pode ser sim uma vista do mundo espiritual, uma comunicação no mundo espiritual, uma mediunidade se aflorando ali naquele corpo, naquele espírito. Então os dons espirituais foram doados, né, para aflorar-se em todas as criaturas. Mesmo que negados, algum dia eles vêm à tona. Isso constitui lei do Criador para a felicidade da criação dos outros, né? Então, mesmo que eu não acredite, né, hoje, no futuro, né, e através da minha evolução, porque todos nós evoluímos, e a única certeza que nós temos que é que nós seremos um dia espíritos perfeitos, seremos um dia um Cristo, por assim dizer, né? Essa é a única certeza que nós temos, e como que nós vamos chegar lá, daí depende de cada um, depende do caminho que eu escolher, e depende das provas pelas quais eu vou passar, e o tempo que vai demorar para eu passar por essas provas, mas a certeza é que a gente vai chegar no mundo espiritual, e nós vamos evoluir com o passar das nossas reencarnações, né? Então, esses dons espirituais, todos vão se aflorar em todas as criaturas, de acordo com o tempo que elas permitirem, de acordo com o tempo que elas buscarem, de acordo com o tempo que elas forem executando, né?
E daí na 453, Kardec pergunta: as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Então, quando ele consegue enxergar o mundo, os espíritos, por assim dizer, ou o mundo espiritual através do olhar do espírito, ele tem essa consciência? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, se a gente conseguisse olhar para dentro de nós mesmos, ele fala aqui no final, a gente conseguiria enxergar melhor esse mundo espiritual, porque a gente nos enxergaria efetivamente como espírito, Mas nem todos que têm essa mediunidade têm consciência dela, E alguns têm consciência, dependendo do tipo de mediunidade, mas não conseguem já distinguir o que é real, o que é espiritual, o que é material e o que é do mundo moral. A dupla vista não é privilégio somente dos espiritualistas, e muito menos somente dos espíritas, nem do considerado médium espírita. É um dom que se manifesta nas pessoas que têm essa faculdade aflorada e que, por vezes, ignoram que a possuem, achando natural essa manifestação da sua sensibilidade. Será que a gente voltar um pouquinho no tempo? E não muito tempo atrás, há uns 2, 3 anos mais ou menos, quando eu estava trabalhando tanto pelo desenvolvimento de vacinas, por causa do coronavírus, por causa da pandemia, será que esses espíritos, aqueles cientistas, não receberam intuições do mundo espiritual para poder trabalhar ali, para poder desenvolver ali, para poder chegar num resultado? Será que a maioria desses cientistas acreditam no mundo espiritual? Será que eles acreditam nessa intuição? E isso importa para os espíritos? Não, Eles vão agindo, eles vão intuindo, eles vão trabalhando, e você acreditando ou não, aceitando ou não, essas intuições vêm. Alguns acreditam que vem do outro lado, e alguns acreditam que dormiu, sonhou com aquilo, ou chegou no raciocínio sozinho. Então, assim, pouco importa para o mundo espiritual. Eles vão acabar agindo, eles vão acabar trabalhando. Alguns têm a consciência de que recebem essas intuições, outros não. A natureza divina não escolhe esse ou aquele, porque pertence a tais ou quais religiões ou filosofias. Todos somos filhos de Deus, com as mesmas capacidades espirituais. Deus não deixou religião e Jesus muito menos. O que ele pede é simplesmente o amor, o que ele pede é simplesmente a caridade, é o trabalho ao próximo. Se eu frequento a religião A, B ou C, pouco importa. O que importa é o caminho que eu trilho. E esses dons mediúnicos, eles não são especiais somente para quem acredita. Que nem a gente falou um pouquinho atrás agora, existem pessoas que não acreditam e mesmo assim acabam trabalhando dentro dessa seara, às vezes até sem querer. No entanto, é bom que aqueles que têm esse dom aflorado compreendam qual o motivo da sua faculdade em exercício e a usem para o bem de todas as criaturas que vierem a passar por seu caminho. Quanto mais eu estudo, mais eu vou ser cobrado. Quanto mais eu tento compreender e tento trabalhar, maior é a minha responsabilidade. Aquele que erra porque não sabe que errou é menos culpado do que aquele que erra por consciência, sabendo que está errado. A dupla vista é um instrumento de Deus que pode espraiar a consolação, o bem-estar e a esperança para os sofredores. Se o médium vê alguma coisa, se observa o parente de alguém, afirmando que ninguém morre, pelos traços revelados da criatura que passou para o lado espiritual, o parente ou amigo se renova na sua fé, de que realmente ninguém morre. Isso traz alegria e conforto para os que ficaram. Quantas e quantas mensagens, quantos e quantos confortos, quantas e quantas consolações Chico trouxe dentro do seu trabalho. Então Chico Xavier com certeza compreendeu ser um instrumento de Deus e que ele estava ali para levar conforto para o próximo, que ele estava ali para levar consolação para aqueles que por ali passaram. A gente usa o exemplo dele, mas existem outros, talvez não tão grandes em trabalho, por assim dizer, mas também de muita importância para o nosso mundo. Um exemplo de que nem todos sabem que possuem a dupla vista. As crianças não têm noção de que possuem a visão espiritual. Muitas delas têm facilidade de ver o que se passa no mundo espiritual.
até conversam com os espíritos, sem saberem quem são eles. Assim como acontece com outras pessoas adultas que não têm esse conhecimento, né? Vários e vários relatos de crianças, e eu lembro que minha mãe falava que eu fazia muito isso, de conversar muito com um bisavô meu, até os meus 4, 5 anos. Esse bisavô, ele já era desencarnado, né? E eu via ele perfeitamente, eu lembro até hoje, dos traços, do chapéu, do cheiro, do que a gente conversava, né? E isso foi passando depois com o tempo, né? E existem outras crianças também que têm os seus amigos imaginários, que conversam, que brincam, né? Será que de fato são imaginários? Será que de fato não estão ali? Será que de fato não estão ali trabalhando junto, educando, né? Desenvolvendo também? E a 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria, né? É sempre o espírito, o autor. Tudo é do espírito, né? Aquela frase de que eu agi assim porque a carne é fraca, é mentira, né? A gente age assim porque nós somos fracos, porque o espírito é fraco, né? A gente simplesmente se deixa levar pela matéria. E daí tem uma subpergunta, que pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas, né? Eu poder antever aquilo que vai acontecer? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus ou em alguns somente, né? Alguns relatos também de pessoas que determinadas vezes sempre saem de casa de uma forma e tem um dia que sai diferente. Sai mais carinhoso, sai mais afetuoso, se despedindo de todo mundo, acaba sofrendo algum acidente no caminho e vem desencarnar, né? Será que já não é um pressentimento? Ele não tinha consciência do que ia acontecer, mas ele tinha uma consciência que ele precisava agir diferente. Ele acaba agindo diferente com os seus próximos, né, já se despedindo, né, já antevendo um resultado, já antevendo que iria partir, né? Tem um outro conhecido meu que a filhinha dessa pessoa pediu para ir visitar o vô naquele dia, porque no final de semana o vô ia viajar, né? Ela falou assim, então quando o vô voltar a gente visita ele. Ele falou, não, eu preciso visitar antes, porque o vô dessa viagem ele não vai voltar tão cedo, né? E foi, de fato, o vô naquele final de semana desencarnou, né? Pressentimentos, presciência, tudo dupla vista, tudo mediunidade. E essa criança com certeza não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia ainda o que era um desencarno, o que era a passagem para o mundo espiritual, né? Mas ela tinha esse sentimento de que o vô ia viajar. Os dons espirituais poder-se-iam desenvolver pela força da vontade, porque a vontade não deixa de ser faculdade do espírito em exercício para crescer e melhorar, né? Então eu preciso também querer, né? Existem alguns casos que não, que aquilo é meio que forçado, por assim dizer, que vem para aquele espírito porque ele precisa passar por aquela prova, por aquele projeto, né? Mas daí como ele vai trabalhar essa forma, como ele vai trabalhar esse projeto, que entra o livre-arbítrio dele. Existem outros que vão atrás, que estudam e que perseguem esses dons, né? Então a dupla vista ela pode nascer da disposição do espírito, porém essa faculdade obedece a uma escala de qualidade. No primeiro degrau de sua escala, ela se apresenta prometendo uma visão clara, mas ainda vive na obscuridade e pode viver muito tempo envolvida no pressentimento. Pode a criatura pressentir a presença de certo espírito ao lado de certas pessoas e ser verdade que ali esteja. É por esse pressentimento que se abrem os canais, se prosseguir exercitando essa faculdade, né? Então, várias e várias pessoas que pressentem a presença de espíritos, que pressentem essa intuição, mas que não conseguem ainda enxergar, não conseguem ainda ouvir, não conseguem ainda se comunicar e se relacionar, mas já começa nesse pressentimento, já começa a desenvolver essa faculdade. E com relação à segunda vista, esse dom é espontâneo,
A visão espiritual não encontra dificuldades e está mais apta à revelação das verdades do Espírito, ao passo que nos pressentimentos os erros são generalizados, né? Porque quando eu pressinto eu posso estar me enganando, mas quando eu vejo como Espírito mesmo, né, através da visão espiritual, dificilmente eu me engano, né? É lógico, existem casos e casos, existem estudos e estudos, e existe evolução e evoluídos, né? Alguns já conseguem discernir melhor essas comunicações, já conseguem de fato enxergar e ali poder desmembrar o que é moral e do que é material, e outros ainda se deixam enganar, né? Muitas vezes porque assim o querem, né? Então, assim, falta de estudo, falta de comprometimento e falta de levar um pouquinho a sério essas qualidades. Existem muitas pessoas que têm vários dons desenvolvidos e outros não trazem essas faculdades em plena ação. Cada um vem com um sinal, com uma modalidade de trabalho, mas todas são úteis quando se quer ajudar, né? Não existe trabalho inútil, né? Deus, ele ama, como o Sr. Léo sempre fala, né, desde o verme até o santo, né? Todos têm o seu trabalho, todos desenvolvem e ajudam na cocriação, né? Por mais insignificante que seja o trabalho do verme, ele tem o trabalho ali que ele está desenvolvendo. E já o trabalho do homem não, né? Ele não tem nada de insignificante, né? Ele trabalha de acordo com as suas forças, ele trabalha de acordo com a sua necessidade, ele trabalha de acordo com aquilo que ele possa trabalhar, com aquilo que ele desenvolveu, né? Falando aqui de trabalho do ponto de vista moral, tá? Não do ponto de vista daquilo que ele busca para poder o seu sustento, né? E por fim, tanto o trabalhador rural quanto o chefe de uma nação são vistos por Deus com a mesma paternidade, com o mesmo amor. Não queira um fazer o trabalho do outro, para não errar o caminho dos seus compromissos espirituais. A vida, ou as vidas sucessivas, mostram-nos que há tempo para tudo, e em cada uma delas somos investidos de certas obrigações, de deveres que nos trazem a paz ao coração, né? Então, até mesmo porque hoje eu estou como trabalhador rural, né? Eu não sou um trabalhador rural, né? Eu sou um espírito desenvolvendo ali um trabalho material. Hoje eu estou como chefe de uma nação. Não quer dizer que todas as minhas reencarnações eu assim o serei, né? Então hoje eu estou dotado daquele cargo, daquele status, daquela posição social. E se eu estou dotado daquilo, é para eu poder desenvolver as minhas qualidades e desenvolver os meus trabalhos, né? Quando eu ajo mal, eu acabo criando ali mais débitos para com o espírito. Eu acabo criando mais débitos para com os meus companheiros. E daí eu preciso voltar e ir pagando, e quitando esses cheques, e quitando essas dívidas, né? Mas Deus ama a nós de todos, né, sem distinção nenhuma, né? Mesmo aquele que só age de forma errada, mesmo aquele que só age de forma errada, porque a única certeza que ele tem é que um dia ele vai parar, ele vai voltar para o caminho do bem e também vai ser um espírito desenvolvido, né? Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã, né? E agora a gente vai então para a segunda parte dos trabalhos, que são os passes, e depois a gente volta para fazer a prece de encerramento.